Vamos entender como funciona o ciclo nutricional do seu café? Eu sou a Luísa Macedo, do Conhecimento Agro, e em parceria com a Flowins nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidá-los para seguir o Conhecimento Agro lá nas redes sociais. Nós temos o nosso perfil do Instagram e também o nosso canal do YouTube. Queria convidar vocês também para se inscrever aqui no canal do YouTube da Flowins, ver os conteúdos que eles publicam no blog e também seguir eles lá no Instagram. Antes da gente falar sobre o ciclo nutricional do café, nós temos que entender um conceito muito particular dessa cultura, que é a chamada bienalidade. No que isso consiste? A bienalidade do café é o fato de que onde o café produziu em um ano, ele não vai produzir no próximo ano, de modo que a gente sempre vai ter safras baixas, onde a produção do café vai ser baixa, e safras altas. Dentro desse conceito de bienalidade, nós também trabalhamos com podas programadas do cafeeiro, que vão interferir em todo o ciclo nutricional da cultura. Vamos pensar também em relação ao florescimento desse cafeeiro. Ele geralmente vai florescer por volta de setembro para poder produzir na próxima safra nos meses entre maio e julho. Só que essas flores que se abrem em setembro, geralmente elas são induzidas. O que eu chamo de indução? É quando elas começam a ser realmente fabricadas lá dentro da planta no mês de abril, maio anterior. Então, pessoal, o café ele tem todo esse ciclo meio desalternado devido a essa bienalidade. Então, vamos conversar um pouco mais sobre os manejos nutricionais em que a gente vai fazer em cada uma dessas fases. Você colheu o seu café. Então, qual que é a próxima etapa do seu ciclo nutricional? Nós precisamos fazer a análise de solo. Então, nós vamos deixar um link aqui para você aprender como fazer a retirada das suas análises e quais que são os componentes que você precisa pedir lá no laboratório para você poder organizar as suas adubações. A sua análise de solo, ela vai ter vários componentes. Vou citar alguns importantes para a gente fazer as primeiras etapas do manejo nutricional. Você vai ter na sua análise de solo a porcentagem de matéria orgânica. Você também vai ter na sua análise de solo a quantidade de fósforo, potássio, cálcio e magnésio que tem no seu solo. Você também pode pedir micronutrientes como o boro e o zinco. Na sua análise de solo também vai vir um fator muito importante, que é a CTC. A CTC é a capacidade que o seu solo possui de receber todos os nutrientes que você quer colocar nas suas próximas adubações. Vai vir também nessa análise, que é bastante importante, o V%. O V% é uma soma das bases que vai ter no seu solo que eu já citei, que é o cálcio, o potássio, o magnésio. Aí também vai vir dois fatores que você precisa corrigir, que é o alumínio, que é tóxico para a planta, e também o hidrogênio, que vem escrito como H+, que a gente também não quer que esteja muito presente, porque ele causa a acidez. Então, todos esses parâmetros da análise de solo vêm como uma medida e cálculos podem ser feitos em cima desses nutrientes para você saber a quantidade correta que você precisa aplicar de cada um deles na sua safra. Então, nós vamos calcular as correções de fósforo, as correções de potássio, assim como as de cálcio e de magnésio. E importantíssimo também, nós vamos conseguir calcular a quantidade de calcário que o seu solo precisa através dessa análise de solo. O calcário, ele vai fazer uma correção para que a gente possa receber todas as próximas adubações. Então vamos lá, você recebeu sua análise e conseguiu fazer todas as contas que precisa para calcular as suas adubações.
A primeira parte que você precisa fazer é a correção com o calcário. Essa é a primeira etapa, porque ele vai ajustar o seu pH para uma faixa onde todos os outros nutrientes que você vai aplicar estarão em condições de serem bem absorvidos. Feita essa aplicação de calcário no seu solo, você precisa esperar chover para que esse calcário faça todas as reações necessárias. Geralmente, após uma chuva pesada, são necessários em média uns 30 dias para que você possa continuar os seus manejos de adubação. Então, após esses 30 dias, você precisa verificar nas suas contas da análise de solo se será necessário a correção com o fósforo, que geralmente também é um dos primeiros que a gente faz dos nutrientes. O fósforo, pessoal, precisa estar corrigido, pois ele é que vai dar toda a energia para a planta fazer os seus processos fotossintéticos. Ele é como se fosse a gasolina de um motor bem eficiente. Nós estamos aqui falando que a primeira etapa é a aplicação do calcário, seguida pela aplicação do fósforo. Mas existe um novo manejo sendo discutido na cafeicultura, que é fazer uma adubação antecipada com nitrogênio. Um velho amigo meu, consultor de café, contava uma história que eu acho muito interessante compartilhar. Ele comparava o cafeeiro como se fosse um cavalo de corrida. E essa história é bem interessante, porque ele dizia: um cavalo de corrida chega exausto na reta final, após fazer todo o seu procedimento para ganhar um prêmio. E quando ele chega lá no final, o seu dono o espera com uma mãozada de comida, para poder recompensá-lo por todo o esforço que ele fez. A gente precisa fazer com o café como se fosse um cavalo de corrida. Esperar ele no final do seu processo de produção também com uma mãozada de comida, porque hoje nós não estamos fazendo isso. O processo de produção dele é exaustivo e quando chega no final, ao invés de alimentá-lo, nós exigimos mais dele. Então, para lavouras onde você acabou de produzir e você quer que ela produza um pouco mais na próxima safra, ou seja, ela não vai ser esqueletada, é muito importante a gente tentar fazer uma adubação antecipada com nitrogênio. Então, nós podemos usar fontes que você pode jogar antes das chuvas para esperar a primeira chuva, fontes que não se perdem, como o nitrato de amônio, por exemplo, para que você faça com o café como um cavalo de corrida, espere ele com uma mãozada de comida. Então agora vamos voltar no nosso processo. Falamos dessa adubação antecipada com nitrogênio, mas vamos seguir após o fósforo. Após o fósforo, geralmente nós vamos fazer o primeiro parcelamento com o nitrogênio. Esse primeiro parcelamento com o nitrogênio, ele pode vir em seguida com um parcelamento também do nutriente potássio. O nitrogênio, geralmente, nós dividimos em 3 a 4 aplicações. Quanto mais aplicações na safra você conseguir fazer desse nitrogênio, melhor será o seu balanço nutricional, porque o café ele prefere absorver pequenas quantidades do nitrogênio de cada vez, para que sua alimentação fique mais balanceada. O potássio também é interessante fazer isso, mas o seu balanço não é tão complicado quanto o do nitrogênio, então nós podemos fazer essa divisão em apenas 2 vezes, principalmente na época de enchimento dos frutos. Nós temos falado muito sobre as adubações com magnésio, principalmente utilizando fontes solúveis, que são mais eficientes para fornecer o magnésio às plantas do que o calcário. Então, uma ideia é a gente procurar fontes que já venham o potássio e o magnésio atrelados. Assim, nós fazemos essa divisão aplicando o magnésio solúvel junto com essas 2 aplicações do potássio. Agora, vamos falar um pouco dos micronutrientes. São aplicações muito importantes e os principais micronutrientes devem ser feitos via foliar, em pulverizações. Então você pode fazer o zinco, o manganês e também para lavouras novas é importante aplicar o cobre, já que lavouras novas levam menos fungicidas cúpricos e o cobre como nutrição é muito importante também para a planta.
Essas aplicações de nutrientes, os micros via foliar, elas devem ser feitas divididas em 3 vezes durante a sua safra. Você pode intercalar essas pulverizações quando você fizer as suas adubações nitrogenadas. Assim, os micronutrientes já vão estar em sintonia com as plantas absorvendo o nitrogênio. E a planta pode usar todos esses nutrientes ao mesmo tempo para fazer os seus processos fotossintéticos. Pessoal, o boro é um micronutriente também, mas ele não deve ser preconizado fazer via foliar. Ele deve ser feito sempre via solo, pelo menos 2 aplicações durante a sua safra, já que quando feito via foliar, ele não tem a capacidade de se mover dentro da planta, e o cafeeiro é uma planta que brota muito. Ou seja, todas as aplicações que você fizer, o boro vai ser absorvido pelas folhas velhas, mas as folhas novas das brotações não vão ter esse micronutriente e não vão conseguir ser eficientes na fotossíntese. Então vamos fazer o boro via solo. Você pode fazer ele com suas aplicações de herbicida ou no drenche mesmo sozinho, se você não estiver fazendo tantos herbicidas. Agora vamos falar um pouco de um manejo que pega na parte de fisiologia do cafeeiro. Geralmente, as lavouras que estão com alta carga produtiva e que vão ser esqueletadas após a colheita, elas devem iniciar as suas adubações mais cedo e finalizar também essas adubações mais cedo. Vou explicar por quê. Porque as folhas novas, apesar de também fazerem fotossíntese e fabricarem carboidratos, elas são chamadas de dreno. O que são os drenos da planta? Os drenos são partes que pegam esses assimilados, que são os açúcares e os carboidratos. Os 2 drenos principais que a gente tem na planta são as flores, durante o período de florescimento, e depois os frutos, durante a fase de enchimento. Mas muita gente esquece que as folhas novinhas, elas demoram um tempo para amadurecer, e durante esse período de amadurecimento, elas também são drenos. Então, se você deixa as plantas brotarem muito com o estímulo de adubações nitrogenadas, essas folhas novas, elas vão competir com a sua produção de frutos. E a gente não quer isso para lavouras que serão esqueletadas depois, já que a gente vai estar desperdiçando brotações, já que elas serão cortadas. Para lavouras onde você vai seguir com o manejo nutricional até os meses de fevereiro, março, é muito importante fazer análise de folha na época de janeiro. Nós fazemos essa análise de folha em janeiro para a gente verificar o nitrogênio, porque o nitrogênio ele não sai na sua análise de solo. Então você vai ter parâmetros de nitrogênio nessa análise foliar para que você modifique a sua última adubação nitrogenada, o seu último parcelamento. Você vai ter níveis de nitrogênio na folha. Se tiver muito alto, você pode diminuir a sua última adubação. Se tiver bom, você mantém. Se tiver muito baixo, talvez seja bom fazer um aumento da sua adubação nitrogenada no último parcelamento. As amostras são retiradas na época de janeiro porque todos os padrões referenciais que nós temos na pesquisa foram de folhas retiradas na época de janeiro. Mas você também pode fazer os seus próprios padrões referenciais na fazenda, pegando lavouras muito produtivas e analisando essas folhas em várias épocas. Nós já citamos aqui nesse vídeo que a indução floral para as flores que vão abrir em setembro, ela acontece nos meses de abril, maio anterior. Então é muito importante que nessa época as suas adubações, tanto de solo quanto foliares, estejam bem feitas e que a lavoura esteja bem nutrida, para que esse potencial indutivo seja bem alto para o seu florescimento que vai vir. Então, vamos finalizando esse vídeo e lembrar que todas essas etapas que nós falamos precisam ser feitas com base em cálculos corretos e também nas épocas corretas. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se ficaram dúvidas, deixe seus comentários aqui e chamem a gente lá nas redes sociais, tanto da Flowins quanto do Conhecimento Agro. Até a próxima!